A epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus, aleluia, capítulo de número 11. Seja o nome do Senhor Jesus. Grande e poderoso é o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Todos encontraram? Digam glória a Deus. Se alguém não encontrou, diga aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ajuda ela, por favor, gente. Vai dizer assim no capítulo 11, verso 1: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Amém? Só até aí, só até o versículo 4, em nome de Jesus. Pode se assentar no seu lugar, em nome de Jesus. Mas de repente te der vontade de dar um brado de glória a Deus, não tem problema, nós estamos numa igreja pentecostal. Se te der vontade de dar uma rajada de língua estranha, fale. Deixe que o diabo venha saber que você fala de mistério com Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Deus de poder, Deus de honra, Deus de glória, Deus de majestade, Deus santo e poderoso que habita nos altos céus, Deus da minha vida, Deus da minha alma, Deus da minha salvação. Senhor, em Ti, ó Deus, que eu confio e creio, Senhor, e acredito que o Senhor é Deus, aleluia, na minha vida. Ó Deus, eu te peço neste momento de oração, Senhor, que o Senhor venha falar conosco nessa noite, através da palavra do Senhor, ó Deus amado, em nome de Jesus. Fale, meu Deus, através da minha boca, toma a minha boca nesse momento, e fala, meu Deus, aquilo que necessitamos de ouvir, e não aquilo que queremos. Deus amado, eu te peço neste momento de oração, Senhor, um pedido de atrevimento meu, que o Senhor possa enviar anjos poderosos
aqui nesta tribuna, aqui neste lugar. Meu Deus, que estes anjos venham trazer brasas tiradas do teu altar, e que estes anjos venham trazer brasas que venham ser esparramadas aqui no meio de nós nesta noite. Ó Deus, que onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, pega ele nessa noite, Senhor, acende ele novamente nessa noite. Deus, tem pessoas aqui, ó Pai, que já tem tempo, meu Deus, que não é acendido, que não é aceso, ó Deus, que não fala mais em mistério, que não sente mais a tua presença, mas que nessa noite, através da fé, ó Deus, através da palavra que há de ser ministrada, que esta pessoa, ó Deus, venha ser renovada, venha ser, meu Deus, incendiada, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai amado, que venha pegar fogo sobre a vida dessa pessoa nessa noite, em nome do Senhor e Salvador Jesus. E não permita que venhamos sair da maneira que entramos aqui nessa noite, mas que venhamos sair transformados pelo poder da palavra do Senhor, que há de ser ministrada neste momento, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Preste bem atenção, que eu não quero ser extenso, não quero ser longânimo, em nome de Jesus. Eu quero falar com vocês nessa noite um pouco sobre a fé, sobre acreditar na existência de Deus, sobre acreditar, aleluia, nas coisas que Deus há de fazer sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Amados, é pela fé que nós devemos acreditar na existência de Deus e nas coisas que Deus há de fazer sobre nós. É pela fé, aleluia, que Abel ofereceu as melhores ofertas ao Senhor do que o seu irmão e alcançou o testemunho de Deus. Amados, a Bíblia nos relata que, aleluia, Abel nascia as suas ovelhas, aleluia, e ele pegava ali a melhor ovelha, mais branquinha, sem mancha, sem machucado, sem defeito, e levava e oferecia o Senhor como um sacrifício, como um holocausto. E o seu irmão Caim, das suas colheitas, ele pegava para Deus somente, aleluia, as que estavam estragadas, para oferecer a Deus. Mas, aleluia, a Bíblia nos relata que Abel, como dava o melhor para Deus, então Deus fazia com que a vida de Abel prosperava de uma maneira poderosa, fazia com que as ovelhas de Abel procriasse, né, no tempo determinado, e as ovelhas rendiam, porque ele tirava o seu melhor e dava o seu melhor para Deus. E muitas vezes nós chegamos na casa do Senhor, nós podemos oferecer ao Senhor algo melhor de nós. Nós não precisamos trazer prata, não precisamos trazer ouro para o Senhor, mas nós podemos trazer, aleluia, um louvor puro, um louvor do coração, um louvor, aleluia, que sai de dentro da alma de alguém, aleluia. É quando Deus, ele olha lá de cima e sente que o seu coração, aleluia, está com sinceridade, aleluia, mesmo passando por lutas, mesmo passando por peleja, mesmo passando por situações, ainda tem a sinceridade, aleluia, de adorar, de oferecer o seu melhor para Deus. Glória a Deus. Não rebarachúria de cominécia. Grande e poderoso é o Senhor. Orianda labachúria de calabai. Aleluia. Então Caim, ele se enfureceu de ódio, de raiva, de inveja, de olho grande, e tirou-lhe a vida de seu irmão, o matando. O primeiro homicídio na terra, o irmão matando o irmão. E quantas pessoas têm tentado matar o seu ministério? Quantas pessoas têm olhado para você
e não tem dado nada pelo seu ministério, não tem dado nada pela sua vida, não tem dado nada por você. Aleluia. Mas é pela fé, aleluia, que Caim, aleluia, pela inveja, ele matou o seu irmão Abel. Aleluia. E é pela fé que Abel está junto do Senhor. Aleluia. É pela fé que Enoque foi trasladado. Andava junto com Deus, tinha certeza e a convicção de que Deus é na vida dele. Então Deus, ele pega Enoque. Enoque sumiu da face da terra, ninguém foi visto por mais ninguém, porque Deus o pegou e levou para si. É assim que Deus faz quando a pessoa alcança o nível superior celestial. Deus ela recolhe para que ele não venha cair mais em pecado, em contradição. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. E a Bíblia nos relata que ele foi trasladado, foi transportado por Deus para o céu, para estar juntamente com Deus. Foi pela fé que Noé, nos tempos anteriores ao dilúvio, Deus ele olha para Noé e fala com Noé: Noé, faz para mim uma arca. Porque Deus olhava lá de cima dos altos céus e via ali um povo corrupto, um povo que só, aleluia, queria saber de si mesmo, um povo que caía na prostituição, no adultério, só vivia brigando bairro contra bairro, cidade contra cidade, pessoas contra pessoas. Então Deus disse: eu vou destruir a humanidade, eu vou acabar com a humanidade. Mas Deus, ele tem um amor tão grande pela humanidade, aleluia, que ele agora olha para Noé e fala: Noé, faz para mim uma arca, Noé. E Noé, pela fé, começou a construir a arca para Deus. Glória a Deus. E as pessoas olhavam para Noé e falavam: Noé é doido, olha o que Noé está fazendo, uma arca. E Noé dizia para o povo: olha, Deus vai mandar um dilúvio, vai mandar uma chuva na cidade, no país, no mundo, porque vai destruir a terra por causa da corrupção, da prostituição, por causa das intrigas, da falta de amor. Deus vai destruir a humanidade. E o povo dizia: Noé é doido, nunca choveu na terra, nunca caiu uma gota d'água sobre a terra. E Noé está ali fazendo a arca do Senhor. Está ali Noé construindo a arca do Senhor. E depois que a arca está pronta, agora Deus ele fala com Noé: Noé, coloca aí dentro um casal de cada animal, coloca os seus filhos aí dentro, a sua esposa, vai na cidade e busca esposa para os seus filhos, porque eu vou repovoar o mundo. E Noé, na sua obediência, na sua fé, ele vai lá, né? Imagina agora Deus dando ordem para os animais: entra aí nessa arca, se aconchega, fica quieto, não ataque, não brigue. Imagina 40 dias e 40 noites, os animais ali sem atacar, sem comer. Imagina os animais ouvindo a voz de Deus e obedecendo a voz de Deus. Imagina os animais agora tendo a fé que Deus alimentaria, que não precisaria se atacar ninguém, que não precisaria de haver presa para que eles pudessem alimentar, porque Deus estava no controle. É Deus olhando para alguém aqui nessa noite e dizendo: ei, eu ainda estou no controle da sua vida. Ei, eu ainda estou no controle da sua situação. Eu ainda estou no controle da sua casa. Deus é grande. Alabarachúria.
E a Bíblia nos relata que aqueles animais obedeceram a voz de Deus. E quantas vezes Deus tem falado no seu coração? Ei, quantas vezes Deus tem falado no seu ouvido? Quantas vezes Deus tem falado com você? Ei, vem porque eu quero mudar a sua vida. Vem porque eu quero mudar a sua história. Vem porque eu quero mudar a sua situação. Quantas vezes Deus tem usado os profetas, profetisas para estar dizendo para você: vem que eu vou mudar seu rumo, vem que eu vou mudar seu cativeiro, vem que a sua história agora vai ser outra. Aleluia, meu Deus. Só que nós ouvimos a voz de Deus. Nós ouvimos a voz de Deus por um instante. Por um instante nós até damos crédito à voz de Deus, mas nós muitas vezes nós falhamos ao sair da igreja. Nós começamos a deixar o pecado tomar conta. Nós começamos a deixar as palavras tomar conta das nossas vidas, esquecendo o que Deus nos prometeu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Imagina ali agora os animais entrando naquela arca. Aleluia, os animais, aleluia, entrando e cada um se aconchegando no seu cantinho, porque não precisava. Os animais acreditaram que Deus poderia alimentar, que Deus poderia, aleluia, saciar a sua fome, saciar a sua sede, que Deus poderia guardar, que Deus poderia proteger. E nós muitas vezes falhamos e não acreditar e não ter fé que Deus vai agir em nosso favor, que Deus vai agir, aleluia, ao nosso respeito, aleluia. Glória a Deus. É pela fé. É pela fé que Elias, aleluia, manda ajuntar os profetas de Baal, os profetas de Azera, 850 profetas no monte de Carmelo. É pela fé que ele tinha a convicção e a certeza de que Deus ia se levantar em favor da vida dele, de que Deus agiria em favor da vida dele e que Deus faria em favor da vida dele. Aleluia. O livro de 1 Reis, capítulo 18, verso 36. A Bíblia está nos dizendo, está nos relatando que depois dos profetas de Baal, depois dos profetas de Azera ofereceram os seus holocaustos, o seu sacrifício aos seus espíritos, aos seus demônios, agora Elias fala, deu meio-dia, Elias zombando deles. Agora a Bíblia nos relata que Elias agora pega, aleluia, fala: agora é minha vez, sai, porque agora é minhas vezes de clamar ao meu Deus. Aleluia. E a Bíblia está nos relatando que Elias faz uma simples oração e fala assim: ó Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus, e para que este povo saiba que ainda há Deus em Israel. E a Bíblia diz que, aleluia, o fogo desceu do céu, consumiu o holocausto. É pela fé que Elias falou: sobre a minha palavra, segundo a minha palavra, não vai chover sobre a face da terra durante 3 anos e meio, ou seja, 42 meses, não vai cair chuva sobre a terra. É pela fé de Elias que a chuva não caiu sobre a face da terra. Aleluia. E é pela fé de Elias que, passados os 3 anos e meio, ele manda o seu moço subir e olhar. O seu moço subir e olhava, vê alguma coisa? Ele nada. Vê alguma coisa? Ele nada. Na terceira vez ele disse: vê alguma coisa? Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem.
Aleluia. É pela fé que a chuva veio. Aleluia. É pela palavra da fé de Elias que a chuva veio e molhou novamente a terra. Porque a terra já não brotava, a terra não germinava, a terra não tinha mais nascente, a terra não tinha mais rios, não tinha mais córrego. Porque já tinha se secado todas as suas nascentes. Então pela fé Elias, chamou a Deus, e Deus mandou novamente a chuva sobre a face da terra. É pela fé que Elias pega a sua capa. Ele precisava atravessar o Jordão. É pela fé que Elias dobra a sua capa e fere a água com a sua capa. Ele toca a sua capa na água e as águas se fendem para que ele pudesse passar a atravessar o Jordão. Aleluia. É pela fé que Moisés ele toca o seu cajado na rocha, e a rocha brota água para o povo de Israel beber. É pela fé que Moisés toca o seu cajado sobre o mar, e a Bíblia diz que o mar se fendeu, que o mar se abriu para que o seu povo pudesse passar. É pela fé que Moisés, aleluia, clamava a Deus e Deus mandava cordoniz. É pela fé que Deus mandava alimento pronto para que o povo pudesse comer. Mas nós precisamos acreditar, precisamos ter fé que Deus vai agir. Quantas vezes pessoas têm olhado para a sua vida, olhado para a sua casa, para a sua família e dizendo não vai dar certo, olhando para o seu filho dizendo vai ser um vagabundo, olhando para o marido dizendo é um cachaceiro, olhando para a esposa dizendo é uma prostituta, é uma piranha, olhando para os filhos dizendo que não ia dar em nada. Quantas vezes pessoas têm olhado, têm falado assim com você? Mas é pela sua fé. Põe a mão na posição de receber. Põe a mão na posição de receber. É pela sua fé que Deus vai mudar seu cativeiro. É pela sua fé que Deus vai mudar a sua casa. É pela sua fé que Deus vai mudar a sua sorte. É pela sua fé que Deus vai mudar a sua história. Orienta la baixúria, mantrio de cantanébia. Aleluia. Aleluia. Pela fé, Josué, o livro de Josué, capítulo 10, verso 12. É pela fé que ele fala com o sol: sol, detenha-te no vale de Gibeá, e tu, ó lua, no vale de Ajalon. É pela fé que o sol parou, é pela fé que a lua parou e não teve pressa de se pôr. É pela fé. Aleluia. É pela fé que Josué, aleluia, abre o rio Jordão para que o povo atravessasse em terra seca. É pela fé. Aleluia, pela fé. Aleluia. Que Deus ele leva Ezequiel num vale de ossos secos. E a Bíblia diz que ali os ossos estavam sequíssimos. É pela fé, aleluia. Deus olha para Ezequiel e disse: pode porventura, filho do homem, reviver esses ossos? E ele, na sua sabedoria, na sua sabedoria, ele fala: Senhor, tu o sabes. Porque ele sabia o tamanho, a grandeza de Deus, o tamanho, o poder de Deus, a qual Deus podia fazer sobre a sua vida. Aleluia. E Deus então olha para Ezequiel e fala: profetiza, filho do homem, profetiza. Ele olha e diz para os ossos secos: olha, ossos secos, tu ouviste a voz do Senhor. E a Bíblia diz que começou a juntar ossos sobre os seus ossos. Aquilo ali era a casa de Israel, a casa rebelde do povo de Israel, que morreu em batalha, morreu na guerra, mas morreu na rebeldia, porque não tinha obediência ao Senhor.
verdade, aleluia. Mas Deus ali, aleluia, querendo salvar o povo, Deus pelo amor que Ele tem pela humanidade, Ele querendo salvar o povo, os escolhidos de Israel. Então Ele leva Ezequiel em espírito no vale de osso seco e pergunta: pode porventura reviver esses ossos, filho do homem? Sim, Senhor, tu sabes. Tu sabes. Glória a Deus. Então profetiza. E a Bíblia diz que de forma que ele começava a profetizar, os ossos se ajuntavam a seus ossos. Aleluia. Então se ajuntou os ossos, mas não tinha pele, não tinha carne, não tinha nervo. Profetiza, filho do homem. Ele continuou a profetizar. E de forma que ele profetizava, aqueles ossos criavam carne. Aleluia. Da maneira que ele profetizava, aqueles ossos criavam pele, criavam nervo, mas não tinha vida. Livro de Ezequiel, capítulo 37, a seguir. Então vai dizer a palavra do Senhor que ele continua a profetizar, e na maneira que ele continua a profetizar, aqueles ossos deram os ventos dos quatro cantos e começou a entrar, aleluia, naqueles corpos. E a Bíblia diz que se levantou um numeroso exército ali e se colocou de pé, porque pela fé Ezequiel profetizou. Ei, pela fé profetiza na sua vida, pela fé profetiza na sua casa, pela fé profetiza na sua família. Ei, profetiza na sua profissão, profetiza você jogador, que quer ser um jogador profissional, profetiza, começa a declarar, aleluia, que você vai vencer, que você vai conseguir e que você vai ser na sua vida aquilo que você tanto deseja, tanto almeja. Começa a profetizar em nome de Jesus, para que Deus venha mudar o seu cativeiro, a sua história, para que as maldições seja quebrada, seja lançada por terra em nome de Jesus. É pela fé que Jó, aleluia, mesmo depois de perder tudo que tinha, é pela fé que depois que ele perdeu a sua família, depois que ele perdeu os seus bens materiais, não tinha mais nada a não ser, a Bíblia nos relata que ele não tinha mais nada a não ser um carro de telha e um monte de cinza e um monte de ferida, de chagas, que é para que ele pudesse soltar as cinzas sobre o seu corpo e pudesse coçar com um caquinho de telha. É pela fé, aleluia, que ele ainda orava mesmo nessa situação, nesse estado, um estado de calamidade, todo ferido, cheio de chagas, de doenças mortais. E é pela fé que ele continuava ali, aleluia, a orar pelas pessoas. E é pela fé que no capítulo 19, no verso 25, ele vai dizer: eu sei que vive o meu Redentor e por fim vai se levantar em meu favor. Eu sei que ele vive e vai se levantar sobre a face da terra. Alabaraxéria, Memantria de Cuminesse. Aleluia. É pela fé que no capítulo 42 ele está ali, aleluia, orando pelos seus amigos. É pela fé que ele não desistia, ele tinha certeza e a convicção de que Deus ia mudar o seu cativeiro, mesmo no mais profundo sofrimento, aleluia. Ele tinha certeza que Deus ia mudar a sua história. Aleluia. Quando eu imagino eu com a mente de pregador que eu tenho, que no capítulo 42 do livro de Jó, depois de todo o sofrimento, Deus põe a sua mão forte e fala com Satanás: arreda daqui, Satanás, porque agora vai entrar eu em ação. E o meu agir não pode ser impedido, o meu agir, ele não pode ser frustrado. Arreda, porque agora eu vou entrar em ação. Arreda, que agora eu vou abençoar o meu servo. É Deus entrando na providência, é Deus olhando para alguém aqui nessa noite, dizendo para Satanás: arreda, porque agora eu vou fazer acontecer na vida dele, eu vou fazer acontecer na vida dela, eu vou agir. Aleluia, Deus.
abençoado em dobro. Aleluia. É pela fé. Nós não devemos nos desfalecer. Muitas vezes nós começamos a passar por lutas. Muitas vezes passa uma provinha, vem uma provinha, aí nós queremos desistir de Deus. Muitas vezes é uma provinha, nós queremos largar tudo, abandonar o barco, pular do barco e desistir de tudo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E eu canso de dizer isso aqui: no céu não tem lugar para pessoas que desistiu. No céu não tem lugar para fracassado. No céu não tem lugar para derrotado. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É pela fé, aleluia, que Davi estava preso em uma caverna de Adulões. 1000 Adulões no fundo de uma caverna. É pela fé, Davi estava dentro dessa caverna e por lá de fora 1 milhão de soldados para lhe tirar a vida. É pela fé que ele começa a salmodiar o Senhor e começa a dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia. O Senhor me faz andar por pastos verdejantes. Aleluia, aleluia. No versículo 4 do Salmo 23, ele vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e teu cajado me consolam. É pela fé que ele sai daquela caverna de Adulão. Aleluia. É pela fé que ele chega, que Deus pega, coloca Saul num sono profundo. E aleluia, Davi, ele sai e corta um pedaço da orla, da manta, aleluia, de Saul. Aleluia. É pela fé que 1 milhão de soldados não viu ele sair. Aleluia. É pela fé que Neemias, ele faz uma grande obra para o Senhor. Aleluia. Quando eles levaram, quando os babilônicos, os caldeus levaram Israel em cativeiro, aleluia, a Bíblia nos relata que levaram Neemias, mas ainda ficaram algumas pessoas. Neemias era um copeiro do rei, uma pessoa de confiança, de autoconfiança do rei. E quando os irmãos de Neemias vieram até Jerusalém, Neemias pergunta: como está a cidade? Como está a cidade eleita? Como está a cidade de Deus? E eles disseram: olha, Jerusalém está com os muros fendidos, as portas queimadas a fogo, parte dos muros derrubadas. E a Bíblia diz que Neemias se entristeceu. E o rei percebeu que Neemias estava ali, aleluia, triste com a situação. Então o rei pergunta para Neemias: Neemias, o que você tem? E ele olha para o rei e fala: meu senhor, é porque quebraram os muros da cidade santa, queimaram as portas, queimaram os umbrais, derrubaram parte dos muros, e eu queria uma permissão para que eu pudesse reconstruir os muros. E tentaram derrubar Neemias. Falaram que Neemias estava com um complô contra o rei, mas o rei deu liberdade, porque sabia que Neemias era um homem de fé, era um homem de palavra, era um homem que podia confiar nele. Aleluia, glória a Deus. Então Neemias teve a fé de chegar até Jerusalém. Mas a Bíblia vai nos relatar que Tobias, Sambalate tentaram destruir Neemias. O árabe tentou destruir Neemias. Tentavam colocar o povo contra Neemias para que o povo não edificasse os muros. E agora Neemias, aleluia, está edificando o muro, está trabalhando, arrumou alguns companheiros, porque Deus sempre arruma alguém para andar do seu lado. Aleluia. Deus, ele sempre vai te arrumar um companheiro, uma companheira para estar do teu lado, para te ajudar, aleluia, para te fortalecer, para te estender as mãos. Aleluia. E eles disseram para Neemias: Neemias, desce, Neemias, vem, vamos congregar juntos. Neemias em cima de um andaime, em cima de um lugar alto, e ele olhou para baixo e falou: eu não posso descer, porque se eu descer e for ter com vocês, vai cessar a obra. Aleluia.
Quantas pessoas têm tentado te derrubar? Quantas pessoas têm tentado paralisar aquilo que Deus tem para você? Quantas pessoas têm tentado te desanimar da obra de Deus? Aleluia. Ele disse: não posso ir, estou fazendo uma grande obra. Estou fazendo uma grande obra, de forma que se eu for, a obra cessaria. E é pela fé que Neemias edificou o muro de Jerusalém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Grande e poderoso é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, é pela fé que Deus fala com Oséias: Oséias, vai lá no prostíbulo, pega uma prostituta, casa-se com ela. E é pela fé que Oséias vai lá, pega uma prostituta e casa com ela. Qual que é a intenção de Deus nisso? Era para mostrar para o povo de Israel que mesmo o povo o traindo, mesmo o povo prostituindo contra ele, ele ainda tinha um amor imenso pelo povo. E colocou no coração de Oséias um amor imenso pela mulher a qual ele casaria. E a mulher, depois de ter filho, ela pega e larga Oséias, volta para o prostíbulo. E chegando lá, Oséias busca ela de volta. Teve que pagar um preço, pagar um valor para trazer aquela mulher de volta. Mas é pela fé, pela obediência à voz do Senhor que Oséias fez tal coisa. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É pela fé que Jesus ele chega, aleluia, numa cidade. Aleluia, vem um centurião encontrar-se com Jesus. Fala: Senhor, vão comigo, porque o meu filho, em algumas Bíblias vai dizer, o meu servo está doente. Ele está doente, Senhor, está à beira da morte, vem comigo. Aleluia. É pela fé que Jesus olha para ele e fala: vai, teu filho viverás. E ele monta no seu cavalo e vai. E quando ele chega na metade do caminho, ele encontra com seus servos vindo. E disseram: olha, seu filho está vivo. E ele pergunta que horas. E foi embora a febre. Baseadamente a 1h da tarde, a febre foi embora. Porque Jesus olha para ele e fala assim: olha, nem em Jerusalém, nem, aleluia, na cidade santa, eu consegui ver tanta fé assim. Vai, que o teu filho vive. Aleluia. Quando você tem certeza, quando você tem convicção, quando você acredita que Deus vai mudar seu cativeiro, Ele muda o seu cativeiro. Quando você, aleluia, tem a fé, aleluia, que Ele vai mudar a sua história, Ele vai mudar a sua história. Nós só precisamos acreditar. Jesus, certa vez, ele andava, livro de Mateus, capítulo 21, verso 21 e 22. Jesus estava com fome, muita fome como homem. Jesus agora ele chega a uma figueira e vê aquela figueira linda, bonita, cheia de folhas. E aquela figueira, ele procurou figo nela, procurou fruto naquela figueira. E aquela figueira não se encontrava nada além de folhas e galhos. Ele com fome, ele ficou irado com aquela figueira e disse: de ti nunca mais nasça fruto. Aleluia. E a Bíblia diz que imediatamente a figueira se secou. É pela fé. É pela fé. Aleluia. É pela fé que Deus vai mudar o quadro da sua situação. Eu não sei como você se encontra nessa noite, nem como você está, mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus vai na posição de receber, igreja. Aleluia. Glória
Yabaxúria, de Calabraceia, Xeremenecai de Rai, Rai de Calabraçubierria. Aleluia. É pela fé que Deus nessa noite vai mudar o quadro da sua casa, da sua família. É pela fé que Deus hoje vai agir em seu favor, e agindo Deus, ninguém impedirá. Aleluia. É pela fé. Aleluia. Livro de João, capítulo de número 11, verso de número 25. Ele chega até Betânia, aleluia, e onde puseram Lázaro? Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias. Aonde puseram? Senhor, ele está morto. Ele olha e fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Aleluia. Aquele que crê em mim nunca morre. É pela fé que no versículo 39 ele chega até o túmulo de Lázaro e diz: tirai a pedra. Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias, Senhor. Não te hei dito, Marta, que se creres verás a glória de Deus? Lázaro, sai para fora, Lázaro. E a Bíblia diz que ele sai, todo envolto em faixa. E Jesus disse: tirai as faixas, que está envolto dele, deixai-o ir. Ei, Deus, Ele muda o quadro da sua situação. Ainda que pareça que vai demorar, ainda que pareça que não tem mais jeito. Aleluia, meu Deus. É Deus olhando para alguém que nessa noite dizendo: ei, não tem jeito para você, mas para mim tem. Aleluia, ei, não tem jeito para você, mas para mim tem jeito. Ei, eu vou mudar a sua história. Ei, eu vou mudar seu cativeiro. Jesus, aleluia, meu Pai. Pai, de Calabraçúria, Jeremenecai de Rai, Alabaço de come desce. Aleluia. Deus está mudando a história aqui nessa noite, igreja. Deus está mudando o cativeiro aqui nessa noite. Deus está mudando rumos aqui nessa noite. Marca bem esse dia de hoje, 26 de outubro de 2025. E depois nós vamos falar: Deus está mudando histórias aqui nessa noite. Deus está mudando situações aqui nessa noite. Pastor, minha situação está adversa. Para Deus nada é impossível. Se Deus pode trazer aquilo que já morreu, se Deus pode ressuscitar os mortos, ei, se Deus pode dar ordem ao mar e ele se acalmar, ei, se Jesus pode dar ordem ao vento e ele parar, ei, o que ele não pode fazer? Aleluia. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor no livro de Isaías, no capítulo de número 40, verso 12, que o Senhor, ele mediu o céu a palmo, que o Senhor pegou toda a terra na concha da sua mão, pesou, e Deus pegou toda a água do oceano na palma da sua mão. O que é a sua situação diante de Deus? Coloca a sua situação diante de Deus. Deus, eu quero.
Deus, eu vou conseguir. Deus, eu vou alcançar. Deus, aleluia, eu posso, porque o Senhor está na peleja, está comigo. A Bíblia diz, irmãos, que no livro de Deuteronômio, capítulo 20, vai dizer assim: quando eu chegar diante do teu inimigo, não temas e não temas, porque sou eu que vou contigo a pelejar contra teus inimigos. Deus, Ele nunca perdeu a batalha. Ele nunca perdeu. Deus, Ele nunca perdeu uma luta. Amados, se nós for ficar falando aqui de fé, nós vamos falar de fé. Eu tenho palavra para falar de fé aqui dentro da Bíblia até amanhã de manhã. Aleluia. É pela fé, irmãos. Havia um certo homem na Bíblia que chamava Simeão e uma mulher que chamava Ana. E Deus olha para Simeão e olha para Ana e fala: olha, tu não morrerás até que veja o Salvador com os seus próprios olhos. E Simeão já é um homem velho, avançado em idade, precisando descansar, precisando, aleluia. Aí vem Jesus, vem Maria, vem Jesus, dentro de, aleluia, uma manjedoura, aonde ali repousavam os animais. E agora vem os magos trazer presente para Jesus. Vem ali agora, aleluia, Simeão e Ana, para que o Senhor pudesse ser apresentado para ele. E quando Maria entrega Jesus na mão de Simeão, Simeão apresenta ele a Deus e fala: Senhor, agora o teu servo pode descansar em paz, porque eu vi, aleluia, o Salvador, eu vi a salvação com os meus próprios olhos. Ei, declara isso na sua vida. Ei, declara isso na sua vida, que você está vendo Jesus na sua frente como seu Salvador, que você tem Ele como Salvador da sua vida, da sua alma. Glória a Deus. Alavarachéria, Remantra de Cominé Salabaio. Aleluia. Cheire Menecai de Cássia. Aleluia. Começa a declarar na sua vida. Começa a declarar, começa a acreditar que Deus vai mudar seu cativeiro, vai mudar sua história, que Deus vai agir. O livro de Isaías, capítulo 43, aleluia, o verso 13, ele vai dizer assim: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, e agindo eu, quem impedirás? Quem pode impedir o agir de Deus? Abre a mão para a posição de receber, igreja. É Deus nessa noite agindo na sua vida. Ei, é Deus entrando na sua casa nessa noite e agindo em seu favor. Aleluia. É Deus mudando o quadro da história da sua casa, da sua família. Recebe em nome de Jesus. Até aquilo que estava dando errado vai dar certo a partir de hoje. Até aquilo, aleluia, que não dava certo, a partir de hoje vai começar a andar em nome de Jesus. Que nessa noite, através da fé, os seus caminhos vão ser abertos. Através da fé nessa noite, as portas vão se abrirem para você, em nome de Jesus. Quero nessa noite tematizar essa mensagem com a fé que abre as portas. Lembra-te,
A fé que abre as portas da sua vida. E Deus vai fazer acontecer para que você saiba que Ele é Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Se coloca sobre os seus pés. Vamos voltar para o nosso lar em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quero agradecer aqui, né? Cada pessoa que adentrou por essas portas adentro nessa noite. Cada pessoa, cada visitante, né? Cada pessoa. Eu não vou referir nome para não ficar extenso, porque se eu for falar de fé aqui, irmãos, nós vamos falar há muito tempo. É muita coisa. É muita coisa. Um outro dia eu termino de falar mais sobre fé. Amém? O dia que Deus me der a palavra de falar sobre fé, eu termino de falar sobre fé. Em nome de Jesus. Amém? Na terça-feira teremos aqui uma missionária cheia do poder e da graça de Deus, pregando a palavra do Senhor. E ela vai estar, né, trazendo uma palavra para os nossos corações, em nome de Jesus. Você é o nosso convidado especial. Volte de novo em nome de Jesus. Nós precisamos começar a realizar aqui um processo de libertação em vidas aqui. Aleluia. Amém? Tem pessoas precisando de processo de libertação. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Obrigado pelo culto e pela palavra, Senhor. Senhor, eu não tinha nem o que pregar nessa noite. Senhor, eu não tinha o que pregar nessa noite, mas o Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia, me usou para transmitir aquilo que o Senhor, aleluia, quis falar com o teu povo nessa noite. Muito obrigado, Senhor, por usar a minha boca e por me usar, Senhor. Meu Deus, muito obrigado por cada pessoa, Senhor, que aqui está. Muito obrigado pelas maravilhas que o Senhor tem feito, que o Senhor tem realizado. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. E que o Senhor venha nos dar uma ótima noite. Que o Senhor venha nos dar uma semana repleta, uma semana de bênção, de vitória, de conquista, de realizações sobre as nossas vidas. E que as nossas histórias sejam mudadas nessa noite, assim como for apregoada a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, o Senhor é o nosso pastor, o grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja em nossas vidas, não só hoje, mas para todos sempre. Toda a igreja diga amém. Amém, amém. Glória a Deus. Toda a igreja está abençoada em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus esteja na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Amém?